Se você quiser ter resultado no tratamento da dor, você não pode cair nessa armadilha. 99,9% das pessoas que têm dor na coluna, no ombro, no joelho, no quadril, dor musculoesquelética que não começou por causa de um trauma, de uma queda ou de um acidente, eles vão para um ortopedista primeiro. E o ortopedista pede uma ressonância. A ressonância mostra várias alterações naturais da idade. Sim, com 30 anos, com 25 anos, uma ressonância magnética já pega hérnia de disco, abaulamento, degeneração, protusão, desidratação discal, espondilodiscoartrose, artrose, saca? Então, tudo isso é normal da idade, não é justificativa para uma dor sem trauma, queda ou acidente. E aí você fica morrendo de medo por causa do exame de imagem, fica mais ansioso, fica com privação de sono, preocupado com o seu problema e como você vai tratar a sua dor, porque você acha que se a coluna está degenerada, o que é que vai fazer para a coluna ficar jovem de novo, né? Minha coluna deve estar frágil. Se eu tô com 30 anos, com 35, com 40 anos assim, imagine quando eu tiver com 80. Esse é o pensamento que mais de 6.600 pacientes que já passaram por mim ao longo de 8 anos falam. Depois do exame de imagem, os pacientes pioram por causa dos fatores biopsicossociais que estão envolvidos no diagnóstico de imagem. E aí você me diz, Caio, mas e aí? Eu não posso ter diagnóstico? Não, você pode ter diagnóstico, você deve ter diagnóstico. Só que o diagnóstico só é útil quando muda o seu tratamento. Eu vou te dar 2 exemplos simples aqui. Se eu, Deus livre e guarde, vou até bater na madeira, que é uma superstição nossa aqui, ó. 1, 2, 3 na madeira. Se eu, Deus livre e guarde, começo a ficar com a boca torta, sem conseguir levantar os 2 braços simultaneamente, começo a falar embolado, eu tenho uma suspeita de estar tendo um AVC. Então eu tenho que sair aqui do local que eu tô, ir para uma emergência, pedir socorro, e lá na emergência, o médico plantonista, ele vai ter a obrigação de pedir um exame de imagem, tomografia computadorizada ou ressonância magnética, porque a imagem vai me dar o diagnóstico de um AVC que pode ser isquêmico ou um AVC que pode ser hemorrágico. Por que que é importante eu ter o diagnóstico? Porque o AVC hemorrágico, se ele me der um anticoagulante, ele me ajuda a morrer mais rápido, ele me mata. E o AVC isquêmico, se ele me der um anticoagulante, ele salva a minha vida. Entende? Então, nesse caso, somente nesse caso, que foi um exemplo que eu estou te dando aqui, o diagnóstico tem utilidade clínica, ou seja, ele muda o tratamento que você vai receber. Mas se você tem 20, 30, 40, 50, 60, 70, e são todas essas faixas etárias mesmo, 80 anos, e não sofreu trauma, queda ou acidente, fez um exame de imagem, o diagnóstico que vem no exame de imagem não muda o que você vai receber no tratamento, porque quem te trata é o fisioterapeuta. E de preferência um fisioterapeuta especialista em dor, um fisioterapeuta que seja especialista na área musculoesquelética. Porque se for um fisioterapeuta qualquer, você vai ficar fazendo alongamento, fortalecimento, ligando e desligando aparelho, tomando choquinho, passando ultrassom, fazendo massagem, fazendo ventosa, fazendo pistola vibratória, liberação miofascial, ozonioterapia, acupuntura adoidado, terapia manual adoidado, e você não vai melhorar. Você não vai melhorar, porque esses tratamentos não surtem efeito para o seu tipo de dor, que é uma dor chamada crônica inespecífica. Isso é, ela não tem uma origem detectável, ela tem influências que amplificam a sua percepção de dor, que magnificam a intensidade da sua dor. Entende? Por que que eu tô te falando tudo isso? Porque você está entrando numa cascata de um ciclo vicioso da indústria da doença. O sistema de saúde, ele quer você doente para lucrar. Ele quer você doente para lucrar. E aí, esse ortopedista, olha a volta que eu dei para te explicar isso. Fui lá na China e voltei. Esse ortopedista vai te passar de uma forma protocolar 20 sessões de fisioterapia, 20 sessões de RPG e depois do RPG, 3 meses de pilates. Por que que ele vai fazer isso? Porque ele não sabe qual é o tratamento que você tem que receber. E aí eu vou te fazer uma outra analogia para você entender como é que o processo funciona.
beleza? Funciona da seguinte maneira. Meu exemplo. Eu tô aqui no hotel em Belo Horizonte, eu vim fazer uma prova de certificação internacional. Graças a Deus foi aprovado. Só que eu varei 48 horas acordado. Eu não dormi ainda, eu tô 48 horas sem dormir. E eu sei o custo de saúde que isso tem para mim. E o meu exemplo é, eu acabei comendo comidas que não são da minha dieta, porque quando eu tô sem dormir, eu aumento a necessidade da sensação de bem-estar, de prazeres curtos, momentâneos e rápidos. Então eu comi um negocinho aqui do Frigobar, que é um cookie de uma marca chamada Visconti, e tem leite. E eu achei que era integral, que não tinha lactose, mas tinha. E eu tô me sentindo mal agora. Eu tô me sentindo mal, mas vamos dizer que eu não sei qual é o problema que eu tenho. Aí eu tô com empachamento e dor abdominal. Eu vou pra emergência? Eu vou pra emergência. O médico que tá lá na emergência, a especialidade dele não é a que eu preciso. Ele é um emergencista, mas ele tem um potencial clínico para me direcionar. Então ele vai fazer um exame físico, vai fazer um exame laboratorial, vai me medicar sintomaticamente. Eu provavelmente vou melhorar e ele vai me mandar, olha, você vai num gastro. Sacou? Onde que tá o erro aí? Pode não ser gástrico, pode ser renal, né? Pode ser pulmonar, pode ser cardiológico, né? Pode ser ortopédico, musculoesquelético. E quem sabe identificar isso? O clínico. Então, quando ele me manda para o clínico faz a investigação, descobre o meu problema, o clínico me manda para o gastro ou para o nefro, né? E esse médico, ele vai saber o que é que eu tenho que fazer para meu tratamento, porque ele é especialista na área em que eu estou afetado. Mas eu só fui nesse médico porque o clínico descobriu o problema. E aí, trazendo para o nosso exemplo, quando o médico te passa 20 sessões de físio, 20 sessões de RPG, para depois 3 meses de pilates para uma dor crônica de coluna, de joelho, quadril, ombro, enfim, ele tá fazendo isso às cegas, porque ele não estudou fisioterapia para saber se você precisa de físio convencional, que é aquela físio ortopédica, se você precisa de físio RPG e se você precisa de pilates. Ele não sabe disso. Ele ouve falar, os planos de saúde começam a recomendar que ele encaminhe você para essas especialidades, porque o plano paga pouco para essa especialidade, então o plano não tem gasto com você. Ele não te dá o que você precisa, aí ele gasta pouco com você, entende? E outra, a maioria, gente, olha só, é muito difícil estar falando isso aqui pra mim, mas, enfim, o meu compromisso é com você, tá? Que tá com dor, tá sofrendo, já rodou em vários sistemas de saúde e não melhorou. Muitos profissionais fazem parcerias para que você rode na clínica deles, mesmo que você não precise. Então, se esse médico ele tem um fisioterapeuta na casa da clínica dele, um pilates na clínica dele, um RPG na clínica dele, um osteopata na clínica dele, um acupunturista na clínica dele, ele vai prescrever tudo que faça você rodar no sistema da clínica dele para ele lucrar mais. Gente, o que eu mais fico abismado é que esses profissionais, os congressos na área de saúde, o interesse do paciente é o último que é cogitado. O interesse é das marcas, dos patrocinadores, dos serviços para fazer venda casada. Infelizmente, essa é a verdade. A maioria das pessoas não vai melhorar com essas intervenções da fisioterapia convencional que o plano de saúde oferece. A maioria das pessoas com dor crônica não vai melhorar com RPG. Por que não vai melhorar? Porque na dor crônica, na dor de coluna, a pessoa já tem atividade muscular muito alta, porque o sistema nervoso está em alerta no 220 na tomada, tentando te proteger de algo que você não está consciente do que é. Você só vê a parte do iceberg que está fora da água, a que está submersa você não enxerga. Então, o que é que acontece? O RPG, ele vai ativar ainda mais essa musculatura, fazendo com que você perpetue a dor. Então, para você que tem dor crônica inespecífica, sem relato de trauma, que é do acidente, fisioterapia convencional, RPG,
e Pilates não vão melhorar você, porque o Pilates vai fazer a mesma coisa. Vai ativar o seu core, vai ativar seu powerhouse e você não vai melhorar. Seu corpo já fala com você, você já está frustrado com vários tratamentos e esses tratamentos não vêm surtindo efeito. E você continua tentando a mesma coisa porque o plano de saúde cobre, porque você não quer desembolsar o dinheiro, um investimento em um profissional especializado em dor crônica, para que você tenha entendimento da influência dos seus problemas. Isso é muito complicado, porque você está pensando que o plano de saúde não está pagando, você não está pagando porque você já paga o plano de saúde, mas o Uber que você vai para lá, o transporte que você pega, o tempo que você perde, a frustração, o tempo no trabalho que você poderia estar produzindo para ganhar mais, você está perdendo vida nesses tratamentos. Não é que eles não servem para nada, mas eles não servem para você, que é uma pessoa especial. Você é um paciente especial. Se você é um paciente que não tem nada, não sente dor nenhuma, você pode fazer tudo o que você quiser. Mas a partir do momento que você tem dor, e essa dor ultrapassou 3 meses, esses tratamentos não são para você. O paciente chega lá no consultório dizendo que botou TENS na perna, em toda a perna, ficou recebendo choquinho e a dor piorou. E aí o paciente fica achando, olha só. Isso aqui é para contar a quantidade de água que eu tenho que beber, 4,5 litros por dia. São 3 garrafas dessa. Porque se eu não bebo água, eu também gero um desequilíbrio hidroeletrolítico no meu rim, que é inervado pela minha coluna, e a minha coluna pode doer porque o meu rim está em sobrecarga. E você está negligenciando a quantidade de água que você tem que beber. 35 ml por quilo de peso. 35 ml por quilo de peso. Beleza? Voltando. Paciente tomando choquinho de TENS e piorando. E achando que foi o TENS, mas não. O fisioterapeuta colocou a paciente para receber o TENS por causa de uma dor na coluna irradiada para a perna, numa posição que era antálgica, numa posição que era agravante, um deitado de lado para fazer a dor na perna, recebendo acupuntura na mesma posição, numa clínica que faz acupuntura como se fosse maquinação industrial. Deita aí, bota a agulha no lugar que dói. Não é assim a acupuntura funciona, não é assim que a acupuntura de verdade funciona. E aí, depois de tudo isso, alongamento com bola suíça, você vai fazer fortalecimento. De novo, você vai errar no seu tratamento. Fortalecimento não melhora a dor crônica. Amigo, paciente com dor já tem a musculatura mais ativada do que os pacientes sem dor. Você vai fortalecer uma musculatura que já está super ativada, tentando proteger o paciente, porque o paciente está em estado de alerta, está no 220 porque tem dor há mais de 3 meses. Pelo amor de Deus. Aí o paciente continua mais frustrado porque profissionais ainda recomendam repouso para ele. Repouso. É tipo você botar uma arma na cabeça e se dar um tiro. Tô fazendo uma analogia pesada para você entender que hoje a gente já sabe há quase 3 décadas que repouso não é tratamento para dor crônica. Dor crônica se trata com movimento, mas não é calçar o tênis verde cano e sair correndo na orla da sua cidade. Não é se matricular na academia da esquina e sair fazendo musculação aleatoriamente. Movimento é específico e só o fisioterapeuta especialista em dor vai saber te dizer qual movimento você tem que fazer ao longo de 2 meses, ao longo de 3 meses de tratamento, a depender do seu caso. E quando eu falo 2, 3 meses de tratamento, é porque você provavelmente você vai precisar ir 1 vez na semana, no máximo 2 vezes na semana no tratamento, se você seguir a risca, se você fizer tudo que a gente pede em casa. O que não pode é você continuar frustrado porque não consegue varrer uma casa, porque dobra para escovar o dente na pia de manhã e trava. Dirigir é insuportável, você não aguenta 1 quilômetro de engarrafamento porque sua coluna grita, você trava de novo. Não consegue lavar roupa, não consegue se abaixar, não brinca com seu neto, com seu filho, não carrega seu filho no colo. Enfim, eu espero que você mude esse estado que você se encontra com essas informações que eu te passei.
Veja, fisioterapia com fisioterapeuta. Não interessa qual é o diagnóstico médico que você tem, se é hérnia, protusão, abalamento. Na fisioterapia, o diagnóstico da fisioterapia é completamente diferente do médico, porque no diagnóstico da fisioterapia é que a gente vai saber o que nós temos que fazer para tratar você. É legal que você foi no médico, que você tomou seu remédio, mas o remédio está mascarando o seu problema. Vá logo tratar a causa da sua dor, a influência principal da sua dor com o fisioterapeuta musculoesquelético. Se você precisar de médico, porque o caso é alguma coisa grave, é uma suspeita de câncer, é uma suspeita de fratura, é uma suspeita de espondilolistese, é uma anestesia em cela, você perdeu força e está com déficit neurológico progressivo. Se você tiver qualquer condição grave, suspeita de qualquer condição grave, o fisioterapeuta musculoesquelético vai saber te identificar. E na primeira consulta, ele já vai te encaminhar para o médico especialista no problema supostamente grave que você tem. Mas eu já quero clarear para você, 1% dos casos de dor crônica na coluna são graves. Apenas 1%. 95 a 97% dos casos de dor na coluna são solucionados com movimento. 4% ou menos precisam de bloqueio ou de cirurgia. Então a magnitude da população que tem dor crônica vai melhorar com a fisioterapia bem feita. Vai melhorar com a fisioterapia bem feita. Uma fisioterapia especializada. E pouquíssimos o fisioterapeuta vai precisar encaminhar para um anestesiologista para fazer um tipo de bloqueio específico, ou para um neurocirurgião, ou para um ortopedista de coluna, joelho, ombro, para fazer uma cirurgia, porque o caso, lembre, 4% dos casos ou menos precisam de alguma intervenção cirúrgica, mas na primeira consulta a gente já consegue identificar. Então, tem dor, não sofreu trauma, que é do acidente? Busque o diagnóstico do fisioterapeuta. Vá no fisioterapeuta primeiro e saia desse ciclo vicioso da indústria da doença de venda casada para você gastar 5, 10 mil reais em tratamentos que... Enfim, espero ter te ajudado. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Clica no gostei nesse vídeo, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que tem dor há mais de 3 meses. Para ver se a gente consegue ajudar essas pessoas com simples informações. Informações como essa já podem tranquilizar você ao ponto de te despreocupar, fazer você dormir melhor, fazer com que seus hormônios se regulem e você tenha todo um ciclo de analgésicos liberados na corrente sanguínea pelo seu sistema nervoso central, só porque você recebeu informações que de fato são pautadas em evidência científica. Então eu espero de verdade que eu tenha somado na vida de vocês, e se você é fisioterapeuta, somado na sua prática clínica. Lembrando aos fisioterapeutas que no dia 25 de dezembro, no Natal, eu vou te dar um presente. Eu vou abrir 10 vagas para o meu curso e você vai ter um cupom de desconto que nunca foi liberado antes. Para acessar essa oferta, você precisa clicar no link do meu perfil e entrar na lista de espera para você ser mais um dos meus 207 alunos, tá bom? Então, um grande abraço, movimento é vida.